Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai conversar sobre Digimon Ghost Game. E dessa vez a gente vai em específico conversar sobre o Digimon em nível perfeito alcançado pelo Digimon protagonista Gamamon. E eu quero mostrar para vocês o quão importante pode ser esse Digimon para o futuro dessa temporada, graças à descrição dele, o que ele representa. Então, já deixa um like aí se vocês puderem. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva para estar ajudando o canal um pouco mais. Vamos começar então? Vambora! O nome desse Digimon é Kanowaizmon, e ele é um Digimon do tipo Dragão do Céu, ou Dragão Celeste. Então, um dragão gigantesco, muito poderoso, com um design muito bonito com certeza, e baseado, mais uma vez, em uma estrela. Então, se você vem acompanhando o Digimon Ghost Game até agora, você deve saber que o Gamamon e suas evoluções são baseados em estrelas do nosso céu da noite. Então, eles têm vários detalhes que têm a ver com essas estrelas. O brilho, os poderes, as cores e por aí vai. O Kanowaizmon segue esse mesmo padrão. Ele é um Digimon baseado em uma estrela, no caso, uma estrela chamada Canopus, que para quem conhece sobre estrelas vai saber que é a segunda estrela mais brilhante do céu da noite, que a gente consegue ver, né, e tudo mais. E ela realmente é uma estrela gigantesca, muito maior que o nosso Sol, e que brilha muito forte, né, e é um brilho de cor branca. Isso está no nome dele também. A parte de Wise do nome dele significa branco. Então o nome dele significa basicamente Monstro Canopus Branca, que é super incrível também, né? E ele usa esse brilho realmente de formas fantásticas para estar atacando, para os seus movimentos. O corpo dele brilha muito forte quando ele está usando o seu poder num nível super extremo. Além disso, ele consegue usar o seu brilho de uma maneira tão fantástica aqui, que eu acho que vai mostrar pra gente, talvez, algo do futuro dessa temporada. Então, falando sobre os ataques dele, antes da gente chegar na parte que eu acho é a mais importante, os ataques dele obviamente têm a ver de certa forma com o brilho dele. Mas não é dito que o brilho dele afeta Digimons das trevas ou coisas do tipo. A gente vê até ele lutando contra o Myotismon e não dá pra saber se o brilho dele realmente foi extremamente efetivo contra o Myotismon, que é um Digimon das trevas. Mas eu diria que é sim muito forte. A gente está lidando com um Digimon que é baseado em uma estrela. E as estrelas brilham muito porque elas queimam muito. E o fogo muda de cor de acordo com a sua temperatura. Ou seja, a estrela no qual o Kanowaizmon é baseado brilha em uma cor branca. E quando ela tem essa cor é porque ela está queimando numa temperatura extremamente alta. Muito mais alta, por exemplo, que a do nosso Sol. Por isso ele tem a cor amarela, meio alaranjada, né? Ou seja, ele vai usar ataques de fogo, mas esses ataques de fogo vão ser ataques brancos, que vão até parecer que ele está soltando luz do corpo dele. Então ele tem um ataque chamado Meteor Lux, que é onde ele solta o brilho do corpo dele, das asas dele, e isso chove no inimigo como meteoros. Então com certeza vai queimar e tudo mais. E ele tem um outro ataque chamado Gran Nova, e esse ataque basicamente ele reúne toda a energia do corpo dele e solta uma esfera de fogo da boca que brilha muito, que é uma esfera de fogo branca, né, que parece afetar até Digimons que estejam já no nível Mega, então com certeza muito forte. Então só para vocês entenderem, ele brilha, tem uma luz muito forte, o corpo dele vai brilhar cada vez mais quanto mais ele estiver usando o poder dele, mas principalmente, essencialmente, ele vai usar ataques de fogo muito, muito, muito fortes. Então agora a gente chega na parte que eu disse era mais importante. Em uma das partes finais da descrição do Kanowaizmon é citado que se ele começa a transcender seus limites durante uma batalha, ou seja, quando ele começa a brilhar de uma maneira tão intensa, tão poderosa, que antes ele nem mesmo conseguia fazer isso, o brilho dele pode ser até mesmo detectado em mundos digitais de outras dimensões. Então, eu quero que vocês entendam isso bem. Aparentemente ele brilha tão forte que ele consegue ser detectado por outras dimensões, por mundos digitais que existam em outras dimensões paralelas. E isso obviamente pode ser levado de várias maneiras diferentes. Então, em primeiro lugar, a gente pode estar falando de outras temporadas do anime, outros mangás de Digimon, jogos de videogame de Digimon e por aí vai. Dimensões paralelas a essa que a gente está vendo nessa história.
Outra coisa que isso pode querer dizer pra gente é sobre, por exemplo, a Área Escura, ou Witchelny, ou o mundo digital Ilíade, onde ficam os 12 deuses do Olimpo. Esses lugares são também considerados dimensões paralelas ao mundo digital, talvez até o Panteão dos Anjos, vai saber. Isso pode trazer muitas coisas incríveis para o futuro dessa temporada, e o Canon Weismon talvez seja o responsável por criar uma espécie de crossover, mais uma vez, que a gente viu, por exemplo, no final de Digimon Cross Wars, e o que a gente viu em mangás de Digimon. Talvez esse Digimon seja o responsável por isso. E eu vou falar para vocês por que isso pode ser mais incrível ainda. Porque o responsável pela criação da história dessa temporada foi a mesma pessoa que era responsável pelo mangá Digimon Adventure V-Tamer 01. E aquele mangá é conhecido por ser uma das histórias de Digimon que teve crossovers, que trouxe personagens de outras dimensões, de outras temporadas de anime de Digimon para aquela história. Então, por exemplo, Digimon Adventure 2, Digimon Frontier apareceram lá. O próprio Ryo Akiyama, o domador lendário, apareceu lá também. Então, pode ser que isso aqui traga, sim, coisas de outras dimensões para essa temporada, com certeza. E isso explicaria muitas coisas, como, por exemplo, vários Digimons de tipos diferentes e grupos diferentes aparecendo nessa temporada até agora, mas vamos continuar. Então agora que todo mundo já entendeu no que o Canon Weismon é baseado e como o brilho dele consegue, de certa maneira, até mesmo afetar outros mundos digitais e dimensões paralelas e por aí vai, eu quero levar isso um pouco mais além ainda. Então, a estrela na qual o Canon Weismon é baseado é a estrela Canopus, como eu disse para vocês, a segunda estrela mais brilhante do céu da noite. Mas essa estrela ganhou esse nome graças a um cara da mitologia grega que tinha esse mesmo nome, e ele era aparentemente o navegador de um rei de Esparta. Ou seja, ele pilotava um barco para esse rei naquela época, durante a guerra de Troia e por aí vai. Então tudo isso pode ter vários significados diferentes. Mas eu acho que o mais importante aqui é o fato de que esse cara que deu esse nome para essa estrela era um navegador. Então, normalmente, os navegadores sabem o caminho ou mostram o caminho, eles entendem as coisas, principalmente porque os navegadores naquela época usavam, por exemplo, as estrelas para se guiar e chegarem a lugares diferentes e longínquos e por aí vai. Então, com certeza tem a ver com as estrelas. Mas vamos pensar um pouco mais além. Ele é um Digimon que brilha e afeta outros mundos digitais, ou seja, esse brilho dele chega a outras dimensões graças a tão poderoso que ele é. Então talvez ele meio que funcione como um guia. Ele seja uma estrela guia que vai trazer seres de outras dimensões para a dimensão dele ou algo do tipo. O que seria muito incrível, dá para se conectar essas coisas. Mas daí se a gente quiser levar ao lado de Guerra de Troia, né, a gente pode até lembrar que o Gamamon tem uma evolução no Gulus Gamamon, que não é muito legal aparentemente, e talvez ele tenha um lado ruim, que tenha a ver com um traidor ou algo do tipo do passado, né, que teria certa conexão com a Guerra de Troia. Mas eu acho que a parte do navegador com certeza é muito mais importante aqui. E um outro ponto que talvez seja extremamente importante para o Canon Weismon é que, mais uma vez falando da estrela Canopus, ela é uma fonte de raios X, ou seja, ela libera raios X através de reações e tudo mais, o que é bem importante, porque, bom, os raios X desse tipo são diferentes daqueles que a gente vê sendo usados em hospitais e por aí vai. Porque normalmente esses raios-x que vêm do espaço são gerados através de reações muito violentas e poderosas. Então, por exemplo, estrelas que brilham de uma maneira inacreditavelmente poderosa, ou talvez reações a um buraco negro causando destruição de alguma coisa, de alguma estrela e por aí vai. Ou seja, são coisas muito poderosas e, de certa forma, até meio catastróficas, que talvez a gente possa imaginar que tem a ver com as habilidades desse Digimon, talvez mostre pra gente como que esse poder dessa luz dele alcance outras dimensões e por aí vai. Seria muito incrível ver isso sendo explorado melhor nessa história. Então, Dias Escolhidos, era esse tópico que eu queria trazer para vocês com esse vídeo de hoje. Falar um pouco sobre o Canon Weismon
que é um Digimon tão incrivelmente importante aparentemente. Isso porque a gente não tá nem falando sobre o nível Mega ainda, que possivelmente vai ser ainda mais incrível e importante. Mas então eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são extremamente importantes. E é isso, Digi Escolhidos. Aguardo vocês para todos os próximos vídeos. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau!